Enzimas, ok? Então, nossa próxima etapa, enzimas. O que está escrito ali? São o que as enzimas? Catalisadores biológicos. Exatamente. Então, a primeira pergunta é, o que é um catalisador? Aumenta a velocidade da reação. Tem uma coisa que diminui. O que diminui? Vamos chegar nela. Então vamos lá, enzimas são catalisadores biológicos de natureza proteica. Por que tem catalisador de natureza não proteica? Tem catalisadores de origem ribossômica, de RNA. O RNA ribossômico, lá onde há a síntese proteica, tempos atrás, quando eu era criança, né, adolescente, achava-se que o RNA era a parte estrutural e a proteína era a parte catalítica. Hoje sabemos que é o oposto. A proteína é mais parte estrutural e o RNA é a parte catalítica, que promove a interação e a catálise mesmo. É o RNA ribossômico que interage com o RNA mensageiro. E depois tem a parte onde tem a ação da reação de condensação entre os aminoácidos, formação da ligação peptídica. Aí temos então enzimas, o nome enzima, por tradição, então ficou limitado às enzimas, aos catalisadores biológicos de natureza proteica. Ok? E aí então, primeira coisa que vocês disseram bem, elas catalisam, elas aceleram as reações químicas. Então, toda reação que acontece, ou quase toda reação que acontece dentro de uma célula, acontece por intermédio de uma ação enzimática. Nós nos alimentamos de proteínas. Proteínas são digeridas. A digestão é feita através de enzimas. Todas as reações metabólicas são mediadas por ação enzimática. Então, as enzimas, por serem excelentes catalisadores, elas permitem que essas reações aconteçam no tempo de vida da célula, ou seja, rápido, e em condições brandas. O brando aqui depende do organismo, tá? Depende do ambiente desse organismo. Tem um organismo que vive em fontes termais. O brando para ele é aquilo. Outros organismos vivem no gelo, lá na Antártica, nas cavernas da Antártica, encontram certos micro-organismos vivendo lá naquelas temperaturas baixíssimas. Aquilo é o brando para ele. Mas, no planeta, de uma forma geral, o brando seria a temperatura entre 25, 20, 15 graus. Isso. Além disso, é o seguinte, as reações que acontecem no nosso corpo, elas começam, muitas vezes, de uma mesma origem. Como assim? A glicose. A glicose, ela pode dar origem à ribose, ela pode dar origem a piruvato, ela pode dar origem a lactato, ela pode dar origem a glicogênio, ela pode dar origem a muitas coisas. Então, como é que as reações vão ficar ordenadas dentro da célula? Se todas as reações acontecessem simultaneamente, de maneira desordenada, seria um caos metabólico. A célula não atingiria nada, ela só gastaria energia e não produziria nada. Porque nós temos, na verdade, uma teia de metabólica, uma teia metabólica. O produto A, está mostrando ali, produto A. Se nós pegarmos aqui nesse organograma aqui, ó, o produto A, ele dá origem ao produto D, E e F. Certo? Então, produto A, ele pode formar o produto B e o produto C. Ora, vai formar mais o B do que o C, se o B for mais necessário do que o C.
Como é que eu direciono o A para B, então? Eu fecho a torneira do lado de cá. Quem seria essa torneira? A enzima que vai transformar A em C. E abro a torneira deste lado de cá, que será a enzima que transforma A em B. Se eu preciso mais de E do que D e F, eu fecho a torneira daqui e fecho a torneira dali. Então, repara só, em pontos divergentes de uma determinada rota metabólica, ou seja, um determinado produto, uma determinada substância, ela pode ser direcionada tanto para um caminho ou para o outro, e nós teremos ali naquele ponto duas enzimas que competem entre si pela mesma substância. Então aqui eu teria uma enzima que compete para transformar A em B, outra que compete para transformar A em C. Então, essas duas enzimas são enzimas chaves que vão regular, vão ter suas atividades reguladas. Então, elas têm que ter sinais químicos para dizer para ela se ela precisa estar mais ativa ou menos ativa. Vocês estão entendendo? Então, essas enzimas são enzimas com atividade regulada, ou com o nome que diz, enzimas regulatórias. Elas regulam o fluxo. Então, daqui eu botei uma outra importância das enzimas. Controlam o fluxo metabólico. Então, as enzimas não só catalisam todas as reações que acontecem dentro da célula em condições brandas, é importante frisar em condições brandas, porque eu posso pegar um catalisador, por exemplo, eu posso sintetizar amônia a partir de nitrogênio e hidrogênio, no laboratório lá. Tudo que eu preciso é uma grade de platina, 500 graus Celsius e 700 atmosferas de nitrogênio e hidrogênio. É a condição ambiental aqui? Não. É a condição dentro do reator. Mas eu consigo fazer amônia. Mas, uma cianobactéria consegue transformar nitrogênio em amônia em temperatura ambiente, sem muito esforço. Ela só usa luz solar, temperatura ambiente, pH 7, nada escandaloso. Ou seja, uma condição branda. Por que ela é capaz disso? Porque ela tem um complexo enzimático que vai fazer essa transformação. Então, as enzimas transformam no tempo, ela permite que a reação aconteça no tempo da célula. A hidrólise do ATP, se eu pegar ATP, dissolver em água e botar aqui na mesa, ele vai hidrolisar em ADP e fosfato um dia. Mas quanto tempo vai demorar isso? Muito tempo. Dias, semanas, meses. Até lá a célula já morreu. Ela precisa de ATP para agora. A enzima vai transformar ATP em ADP e fosfato, liberando energia rapidinho. E da mesma maneira, ela vai reconverter ADP em fosfato rapidinho. A ação enzimática. Então, reduz o tempo da reação, condições brandas e, por fim, controle do fluxo, ordena o metabolismo. Sem isso, o metabolismo seria um caos, completo caos. Bem, aí então, a enzima, ela tem duas regiões. Uma região que é a região de catálise, ou seja, aquela região onde vai acontecer a reação. É o sítio catalítico, ou o sítio ativo. E uma outra região, que é a região de reconhecimento, ou seja, aquela que vai definir se aquela substância é a substância a qual foi feita para aquela enzima, ou seja, ou o contrário, se aquela substância é aquela para a qual a enzima foi feita para fazer a reação, entenderam? Então ela vai reconhecer a molécula ou as moléculas com que ela vai fazer catalisar a reação a partir de propriedades encontradas naquela molécula a qual ela foi desenhada para catalisar as moléculas. Então, por exemplo, se a molécula tem uma região apolar, ela vai ter também uma região apolar para interagir com aquela molécula. Se a molécula tiver uma certa geometria, ela vai ter uma geometria ligeiramente complementar àquela molécula, de maneira que elas interajam e haja a interação entre enzima e substrato e assim haja a catálise. Para efeitos práticos de compreensão, né, da enzima, da atividade enzimática,
O que fazemos é ignoramos o segundo ou terceiro substrato. Ignoramos. Porque lembra o seguinte, lembra que a hemoglobina ela interagia com o oxigênio? A interação da hemoglobina com o oxigênio, ela lembra muito a interação de uma enzima também com o seu substrato, a molécula com a qual ela está interagindo para fazer a catálise. Só que o oxigênio, ela simplesmente liga e transporta, ela não realiza nenhuma reação. Nas enzimas, não, ela vai ligar e vai acontecer uma reação. Só que não existe dentro de uma célula, não vou dizer que não exista, mas são raras as reações monomoleculares, ou seja, uma reação em que uma molécula A vai ser quebrada, vai gerar duas moléculas B e C. Isso é raro. Nós vamos ver na via glicolítica. Na via glicolítica nós vamos ver um exemplo. Uma molécula que vai ser quebrada e vai gerar duas. Mas isso não é o normal. O normal é que hajam duas ou três moléculas que vão interagir. Para não complicar o estudo, o que a gente faz? A gente esquece um dos reagentes, uma das moléculas, e estuda somente uma delas. Esquece uma, estuda outra. Como é que a gente faz isso? Lembra que a hemoglobina ela ligava o oxigênio e aumentando a sua saturação? Ela ligava uma, ligava duas, aí já tinha 10% de saturação, 20%, 30%, 100% de saturação. Ou seja, todas as hemoglobinas estão ligadas com o oxigênio. A mesma coisa a enzima. A enzima, você tem a enzima, tem a molécula a qual vai ligar ela também tem um percentual. Né? Imagina, se você tem muito mais moléculas de substrato que você tem de enzima, praticamente todas as suas enzimas estarão ligando com o substrato, ela estará saturada. Está entendendo? Né? À medida que você vai diminuindo a concentração de substrato relativa à enzima, ela vai ligando menos, vai ficando menos saturada. Uma enzima está ligada, a outra não está. Depois, você tem, por exemplo, você tem 1000 moléculas de enzima. Você tem 50 moléculas de substrato, você tem 50 substratos para 1000 moléculas de enzima. Então, tem muito pouco substrato para enzima. Então, vai ter enzima ociosa. Então, o grau de saturação é baixo. Você tem 1000 moléculas de enzima e 2 milhões de substrato, você tem muito mais substrato para a enzima, ou seja, a enzima ligou um substrato catalisador, imediatamente ela vai encontrar outro e vai ligar nele. Então, ela está praticamente sempre ligada ao substrato. Fazemos então, se ela tem mais de um substrato, nós colocamos o segundo substrato em muita alta concentração, quer dizer, saturamos o segundo substrato e colocamos o primeiro em condições limitantes, baixa concentração. E aí vamos os efeitos desse substrato na enzima. Então, vocês verão nos livros de bioquímica, normalmente, assim, na bioquímica básica, casos de reações monomolecular, ou seja, só tem um substrato, mas tenha em mente que o segundo, na verdade, está em alta concentração. Um exemplo prático da nossa vida aqui, né, são as enzimas digestórias. O que você tem? Você tem seu alimento e o segundo substrato, quando nós vamos estudar, é a água. E a água, quando a concentração, quando a solução, a dispersão é diluída, a água está em altíssima concentração, ela está mais que saturante. Então, nós simplesmente ignoramos a água. Mas não esqueçam, lembre daquilo que eu falei para vocês. O nosso estudo em condições ideais de um laboratório não retrata em nada o que está acontecendo no nosso sistema digestório. No sistema digestório, a quantidade de água não é saturante. Na verdade, é baixa. Porque nós temos no sistema digestório uma pasta. É um fluido, que a gente chama fluido não newtoniano, quer dizer, ele não se comporta usando as propriedades físicas e químicas normais que a gente aprende. São coisas totalmente diferentes e bem complexas. Tá? Então, o que nós aprendemos aqui, vemos, há uma aproximação, quer dizer, não chega nem direito a uma aproximação do que realmente acontece dentro do intestino e dentro do estômago da gente. Tá? Então, tenham muito cuidado e tenham uma visão muito crítica quando alguém começa a falar coisas, exatamente aquilo que eu falei de pH, da ação
do pH, o pH está muito alto, muito baixo, você tem que tomar Coca-Cola, que o pH dispara isso, aquilo, outro, aquilo. É incomparável você pegar, por exemplo, botar um copo d'água puro e jogar uma garrafinha, pegar um copo d'água meio cheio, depois completar com Coca-Cola e ver o pH, isso não retrata a realidade de você pegar, se alimentar e depois tomar um copo de Coca-Cola, porque a concentração de água dentro do seu estômago é muito baixa, a quantidade de sólidos para líquido é muito alta. Entenderam o que eu falei? De sólidos. Sólidos, né? Porque você alimenta com sólidos, né? Você come arroz, come feijão, sólidos. E você bebe água. Quando você pega e vê a relação de sólidos para líquidos, é baixa. E quando a gente vai estudar normalmente tudo isso aqui, nós estudamos em soluções diluídas. É líquido, bem líquido. Não é uma pasta, não é um gel. Sempre tem alguém me perturbando essa hora, gente. Pior que eu mandei ficar em não perturbe essa hora, mas ele não está entrando, ele está perturbando minha vida. Tá certo? Então vamos lá, vamos pegar a enzima aqui. A enzima então tem um lugar, um sítio de reconhecimento e um sítio de catálise, um local de catálise, são separados. Muitas vezes as pessoas, alguns livros, colocam como se o sítio de catálise e o sítio de reconhecimento fossem a mesma região. Não é. O sítio de catálise é onde está a catálise mesmo, pode até ter um certo reconhecimento molecular, mas normalmente são sítios separados. Sítio de reconhecimento, onde ela vai ligar, e o outro sítio, na outra ponta da molécula, onde ela vai reagir. Bem, se vocês lembrarem, as proteínas são feitas de aminoácidos. Aminoácidos são moléculas assimétricas, têm quiralidade. Então, da mesma maneira, as proteínas também têm quiralidade, são assimétricas. E elas podem, então, serem desenhadas de maneira que o seu sítio catalítico seja de uma forma tão assimétrica que ele seja capaz de reconhecer moléculas proquirais. O que é uma molécula proquiral? Uma molécula proquiral é uma molécula que não é quiral. Repara que esse aqui é o metanol. Não, é o etanol. Aqui é o etanol. Metil, carbono, hidroxila, hidrogênio, hidrogênio. Esses dois hidrogênios, quimicamente falando, eles são idênticos. Só que eles são idênticos, mas são reconhecíveis. Como assim? A enzima, ela desenha o seu sítio de reconhecimento, seu sítio de ligação, onde a molécula vai ligar e vai se ancorar, de maneira que ela só possa ficar posicionada de uma única maneira. Se ela botar aqui, o metil tem que ficar aqui, a hidroxila tem que ficar aqui. Logo, somente esse hidrogênio é que vai posicionar aqui e esse outro vai ficar para cima. Dessa maneira, ela pode transformar essa molécula, que não é quiral, ela pode simplesmente modificar esse hidrogênio especificamente e formar um único isômero quiral. Entenderam aí? Não? Aqui, ó. Esse carbono tem 4 ligações. Essa hidroxila está numa posição, metil noutra, esses dois aqui. Eu não tenho como reconhecer, se você pegar, olhar para esses dois hidrogênios nessa molécula solta, eles são idênticos. Idênticos. Se você colocar num aparelho de ressonância magnética nuclear, eles são idênticos. Você vai ver um só. Só que a enzima, o que ela faz? Ela faz uma maneira de reconhecer esses dois. Eles são idênticos, mas eu vou conseguir reconhecer. Por quê? Se eu colocar o metil só pode ligar aqui. A hidroxila só pode ligar aqui. Então, eu estou fixando a posição desses dois grupamentos.
Esses dois são hidrogênio. Se ela pegar aí, resta um ponto de ligação de hidrogênio. Se esse hidrogênio de cima se ligar aqui, a molécula vai ser obrigada a rodar. No que ela rodar, o grupo metil e o grupo hidroxila vão sair da posição de ligação. Então, a molécula não vai ficar presa à enzima. Ela vai ligar a ponta aqui, hidrogênio. Mas os outros dois ela não vai conseguir ancorar. Então, ela desliga. Ela se solta. Aí, quando ela girar e botar o hidrogênio correto aqui, os outros dois vão encaixar. Pum. Se acontecer o contrário, se o hidroxila interagir na posição correta dela, ela vai forçar. E se ela tiver girado de maneira que a metil não se ligar na posição dele, ela vai ancorar ali e vai soltar, porque os outros pontos não vão se ligar. Ela só vai se ligar corretamente se a hidroxila e se o metil estiverem ligados no seu ponto. Aí, necessariamente, um hidrogênio vai ligar no ponto dele. E só vai ser aquele hidrogênio, só vai ser este aqui. Aí, o que acontece? Acontece uma reação, ela catalisa uma reação, onde ela vai, por exemplo, substituir esse hidrogênio por cloro, digamos. Aí, o cloro vai estar sempre nesta posição. Se o cloro tivesse nesta posição, agora se eu botar um cloro aqui, eu tenho cloro, metil, hidroxila e hidrogênio, não é? Eu tenho então agora um carbono assimétrico, um ponto quiral. Então eu tenho um isômero espacial. E ela vai formar somente este aqui. O cloro vai ligar somente aqui, jamais ali. Então, desta maneira, esta, por exemplo, é a maneira como as enzimas fazem somente L-aminoácidos. Elas permitem que o grupo amino interaja somente em uma posição, forçosamente ligando com o carbono alfa lá, somente em uma posição, formando somente o L-aminoácido. Se não fosse assim, as nossas enzimas catalisariam as reações de aminação formando aminoácido e formaria L-aminoácido e D-aminoácido. Tá? Então, elas são capazes de distinguir enantiômeros. Então, quando a enzima é capaz de distinguir enantiômeros, ela tem sua capacidade máxima de especificidade. Então, outra característica importante das enzimas, além das que já vimos, é a especificidade. Quando ela está na sua capacidade máxima de especificidade, ela reconhece até isômero espacial. Então, ela pode reconhecer desde o isômero espacial até uma classe de moléculas. Nós vamos entrar mais adiante, vou voltar nesse assunto. É chuva? É chuva. O que acontece, então, com a enzima? Como é que ela aumenta a velocidade da reação? Bem, olha só. Aqui está um diagrama de reação. É um diagrama de energia. G representa energia, energia do sistema. Repara que os reagentes, que são A mais B, estão no status energético maior que os produtos, P mais Q. Então, o saldo de energia é que há uma perda de energia, ou seja, quando sai de A mais B, vai para P mais Q, diminuiu a energia do sistema, liberou energia para o ambiente. Pode ser calor. E aí, se não tiver ninguém para pegar essa energia, vira calor. Então, nós dizemos que essa reação foi uma reação que liberou energia. Exergônica, liberou energia. Só que repara que existe um morrote aqui, ó. Antes de sair, vir para cá, tem que subir esse morro. Essa energia necessária para que a reação aconteça é energia de ativação. O que é essa energia de ativação? Para que a reação aconteça, é necessário esse aumento de energia. É porque as moléculas A e B aqui, quando separadas, elas estão no seu estado de menor energia. Elas estão relaxadinhas. Para reagir,
elas precisam ficar tensionadas, elas precisam aumentar a sua energia interna. Se elas ficarem relaxadinhas lá do jeito que elas estão, elas não vão reagir. Está confortável, está estável. Então, uma substância, quanto mais estável ela for, menos reativa ela é. Para ela reagir, ela precisa sair da estabilidade. Aqui vem nós. Quando nós estamos na zona de conforto, a gente fica quietinho, né? Normalmente só toma uma atitude quando nós saímos da nossa zona de conforto. A mesma coisa acontece com as moléculas. As moléculas só reagem se sair da zona de conforto. Elas têm que ficar no estado tensionado. Elas têm que estar orientadas corretamente. Quer dizer, então, você tem um grupamento lá que é afim de elétrons. Ela tem que orientar exatamente com outro grupamento que tem afinidade para núcleo. Ou seja, uma que está afim de receber elétrons, outra que está afim de dar elétrons. Normalmente é uma reação que a gente chama assim de ataque nucleofílico, por exemplo. Uma ataca uma que está com carência de elétrons. Então tem que estar uma orientação molecular. As moléculas têm que estar orientadas, têm que estar tensionadas. Olha, uma molécula, para ficar nessa situação, imagine duas, tem que aumentar a energia. De onde elas vão tirar essa energia? De onde vai ser? Do ambiente. É o ambiente que vai dar essa energia para ela. Por isso, quando você aquece algumas substâncias, elas pegam fogo. Quando você resfria, ela não pega fogo. Se você pegar gasolina e botar na temperatura 0 graus, e passar uma chama perto dela, eu não sei se ela vai pegar fogo, provavelmente não. Mas se você aquecer, bota 40 graus, depois passar uma chama perto dela, ela vai pegar fogo. É o flash. Por isso que a gente fala ponto de fulgor. Ponto de fulgor de uma substância é a temperatura em que, se você passar uma chama, ela incendeia, ela pega fogo. Então, aqui, ela necessita absorver uma quantidade, repara só, essa reação aqui, dependendo do tamanho dessa escala, óbvio, dependendo desses valores, então ela precisa absorver do ambiente essa energia para então reagir, aí depois ela, quando reage, libera energia mais do que suficiente para se manter. É o que acontece quando então riscamos papel. O papel pega fogo espontaneamente aqui? Não, ele não reage espontaneamente com oxigênio. Mas, se você pegar o papel que é glicose, reagir com oxigênio, você vai formar produtos CO2 e água e vai liberar uma grande quantidade de energia. Que é o fogo, né? Libera energia. Por que então o papel não pega fogo? Se espontaneamente, se você riscar o fósforo, botar aqui, pega fogo e o fogo se sustenta. É espontâneo, se mantém. Por que não pega então na temperatura que estamos aqui? Não pega porque a energia de ativação de glicose com oxigênio, ou seja, a energia de ativação da combustão da glicose com oxigênio é muito alta. Eventualmente pega fogo, eventualmente oxida. O papel vai fazendo com que um tempo vai ficando amarelo, depois se fragmenta todo. Por que o papel vai ficando amarelo? Porque a glicose vai se transformando em furfural, hidroximetilfurfural, aí vai dando aquela coloração amarela, vai dando aquele cheiro, que é furfural, hidroximetilfurfural volatilizando, eles são voláteis, e aí dá aquele cheiro, né? Então, por isso mesmo que você nunca deve ficar numa biblioteca fechada, com livros fechados, porque você pode se intoxicar com furfural, hidroximetilfurfural. Então, a biblioteca ali, por exemplo, aquela região de livro velho, que você sente aquele cheiro, você sente cheiro de ácaro, e além disso tem hidroximetilfurfural, que polui aquele ambiente e é tóxico. Engraçado que também é usado como aromatizante. Aquele saborzinho de baunilha, né? Às vezes é furfural. Aquela coisa marronzinha do caramelo, caramelizada que você faz. Você vai lá, faz aquela calda no pudim.
aquela cor amarela é furfural. Aquela substância que está lá é um pouquinho tóxica. É um pouquinho tóxica. Mas, enfim. Então, a pessoa que fica muito tempo dentro de uma biblioteca, ela pode eventualmente se intoxicar com furfural. O que acontece, então, é que o que faz, então, o catalisador? O catalisador, ele propicia uma forma de que as duas moléculas vão interagir com o catalisador. O catalisador, então, vai orientar as moléculas de maneira que elas fiquem na posição correta de reação, só que, ao mesmo tempo, vai estabilizar essas moléculas. Isso. Só que eu falei catalisador porque isso é válido para qualquer catalisador. Então, o catalisador ele vai fazer o quê? Ele vai estabilizar essa situação de tensão que as moléculas precisam ter para reagir. Repare que ele vai estabilizar, mas não vai deixar estável. Precisa ainda de energia, tá? Então, a molécula continua tensa, mas para chegar àquele momento de tensão, ela precisa de menos energia porque ela está mais estabilizada. Quanto mais estável a molécula estiver, né, ou as moléculas, aquele estado de interação entre as duas moléculas, aquela situação de que reajo ou não reajo, vou ou não vou. Aqui, quando eu estou na situação, quando a molécula chega aqui, que é o estado de transição, ela está ali na situação. Ou ela reage de forma produto, ou ela desliga e volta. Tá? Tipo na relação humana. Você está ali chegando, está aquela tensão entre você e o outro, a outra pessoa. Aí chega ali no, vamos ver, ou vai, ou racha, né? Ou volta. Né? E aí, estamos aqui. Aí, peraí, só o que acontece? Como a enzima estabiliza, diminui a energia. Se diminui a energia, é mais fácil alcançar esse estado, mais moléculas vão alcançar esse estado, logo a velocidade da reação vai aumentar. Não, diminui a energia, aumenta a velocidade. Fala. Você pode dar um exemplo de como ela pode ser reversível? Hã? Você pode dar um exemplo de como ela pode ser reversível? Reversível. Você botou certinho aqui. Aqui? Está falando aqui? Toda reação química, ela é reversível. Tá? Toda. Só que a reversibilidade é tipo assim. Quando uma reação chega ao final, ela chegou ao equilíbrio químico. Tá? E aí, no equilíbrio, se uma molécula A mais B reagir e formar P mais Q também tem que voltar para formar A mais B. Tá? Então, a reação, ela dirige-se do lado onde tem mais reagente para o lado onde quase não tem reagente. Aí, lembra da constante de acidez que eu falei para vocês? A constante de acidez é uma reação. Quanto maior for essa constante da reação, constante de equilíbrio, eu escrevi a reação nesse sentido. A mais B dando P mais Q. Qual é a constante de equilíbrio? Concentração dos produtos dividido pelo produto da concentração dos reagentes. Então, concentração de P vezes Q dividido por A, concentração de A vezes B. Quanto maior for esse valor de constante, mais vai formar produto. Quando essa constante é muito alta, nós dizemos que ela é essencialmente irreversível. Por quê? Ela só vai ter reversibilidade quando quase não tiver reagente e tiver quase tudo produto. Ela reagiu quase que 100%. Tá? Reação reversível. Reação irreversível é aquela em que a constante é próxima de 1. Aí você tem quase que concentrações iguais do produto do produto. Produto e reagente são iguais. Aí você tem um prato que nós vamos, que está praticamente assim. Não está assim, tá assim. Isso nós vamos discutir bastante. A reversibilidade de reação e energia, espontaneidade de reação, nós vamos discutir lá na frente do nosso curso. É uma aula só disso. Tá? Mas, já que você falou
reversibilidade. A enzima, o catalisador, ele não muda a constante de equilíbrio. Ele não muda a quantidade, ou seja, não vai fazer com que forme mais produto quando a reação terminar. Simplesmente vai acelerar o processo. Se você fixar o tempo, óbvio que quem tem a enzima vai formar mais produto. Mas se você deixar a reação acontecer até o seu final, ambas formarão a mesma coisa. Acontece, por exemplo, o papel. Se você deixar papel exposto aqui, quantos milênios vão demorar para que ele se consuma completamente? Agora você pega, risca um fósforo, o fósforo foi seu catalisador. Você está fornecendo a energia necessária para a reação iniciar. Aí começa. Entendeu? Então, o catalisador, ele só acelera a reação. Ele não muda o ponto de equilíbrio. Ele não muda a quantidade de produto final formado. Ele só acelera. Boa noite. Então, como as enzimas são classificadas? Elas são classificadas em termos da sua estrutura e da presença de um grupo prostético. Lembra de grupo prostético? Grupo cofator? Grupo prostético, ou cofatores, são componentes não proteicos presentes na estrutura da proteína para que ela haja. Então, enzimas, obviamente, tem grupo prostético. Quando, então, uma proteína, uma enzima, tem um grupo prostético, ela é chamada de enzima conjugada. Holoenzima é a forma dela completa. Quando ela não tem, simples. Então, por exemplo, as nossas enzimas digestórias, proteases, que degradam as proteínas, são proteínas simples, enzimas simples. Elas só têm proteína. Não tem nada além disso. Muitas, então, têm o íon cúprico, né? Íon ferro, magnésio, níquel, selênio, zinco. Então, essas que contêm elementos, íons metálicos, nós chamamos esses metálicos, essas substâncias, de cofatores. Quando, então, temos moléculas mais complicadas e que estão ligadas covalentemente, moléculas maiores, que estão ligadas covalentemente à proteína, são chamadas de grupo prostético. Por exemplo, riboflavinas. Quando temos uma molécula mais complexa que liga a enzima, atuando como um segundo substrato, mas que está em baixa concentração na célula e tem que ser regenerada constantemente, elas são chamadas de coenzimas, porque elas participam como se fossem enzima. E qual é a propriedade do catalisador? O catalisador, ele inicia a reação, atua na substância, sofre modificação durante a reação, mas no final ele é regenerado, ou se deseja que ele seja regenerado. Catalisadores químicos, nem sempre ele é regenerado, alguns deles vão ficando para trás. A enzima não, ela é regenerada a não ser que algo aconteça e mate a enzima, inative a enzima. Então, quando essa segunda molécula, a segunda molécula que assiste a catálise, ela participa da reação, ela se desliga da enzima e depois ela tem que ser regenerada em outro processo catalítico, ela é chamada de coenzima. Por exemplo, o NAD e o NADH. NAD+, NADH. NAD+ é a forma oxidada do NADH. NADH reduzido, NAD+ é oxidado. NAD+, ele participa da reação de oxidação, retira elétrons e prótons de uma molécula. Por exemplo, transformação de lactato em piruvato. NAD+, reage com lactato ou com piruvato, NADH. Esse NADH tem que ser regenerado. Ele vai ser regenerado em outra reação.
Uma outra reação, vai lá, tira esse próton, tira esse elétron, regenera o NAD+, para ele voltar para outra reação. Então, é chamado de coenzima. Porque ele lembra uma enzima. Ele é formado, ele está lá presente, ele é transformado, depois ele é regenerado. Se ele não for regenerado, a rota metabólica fica comprometida. Não só a primeira, como a segunda. Acumula NADH ou acumula NAD+. Aí a célula não tem a rota correta. Entenderam? Classificação delas em termos da reação que elas catalisam. Temos as oxirredutases. Oxirredutases são aquelas que participam de reação de transferência de elétrons. Né? Oxidação e redução. Acabei de falar. Né? Lactato desidrogenase. Transformação de piruvato em lactato. Na célula muscular. Piruvato, ácido pirúvico, formando ácido lático. Ácido pirúvico recebe elétrons e prótons do NADH, formando lactato. O NADH vira NAD. NAD volta lá para cima na via glicolítica e recebe de novo prótons e elétrons. Transferases. O nome já fala, transfere um grupo para o outro. Hidrolases. Hidrolases são aquelas que fazem hidrólise. Então, as enzimas da digestão são todas hidrolases. As proteases hidrolisam as ligações peptídicas. As glucanases digerem proteína, os polissacarídeos. Vamos falar mais adiante do que são os polissacarídeos. Digerem, então, os açúcares complexos, os polissacarídeos. Digerem, hidrolisa as ligações glicosídicas que formam os polissacarídeos. Liase. Liase é aquela que tem uma quebra de ligação. Nós vamos ver uma liase em metabolismo de glicose. Você tem uma molécula e ela é clivada e forma duas. Ou, se tem duas, elas juntam, formando uma. Juntam sem eliminação de nenhuma outra molécula diferente. Tá? Por exemplo, quando você pega as enzimas que formam ligação peptídica, tem um aminoácido, outro aminoácido, elas reagem e tem uma eliminação de molécula de água. Não é uma liase, porque saiu água. Isomerase são enzimas que convertem isômeros. Ligases são aquelas enzimas que vão ligar ligações que formam ligação covalente entre duas moléculas às expensas de ATP. Ligase é muito usado em biologia molecular, quando as pessoas estão fazendo DNA recombinante, né? Pega DNA de um organismo e vão botar em outro organismo, vão fazer transgêneros, ou vão modificar algum gene, vão retirar um gene, vão inserir um gene em determinado organismo. É muito usada a ligase, uma enzima que sela as fitas de DNA. Fisiologicamente, a ligase é importante, a DNA ligase é importante no reparo do DNA. Como é que a célula vai reparar o DNA? Ela vai lá e corta a fita danificada, corta aquela região danificada, hidrolisa, tira aquilo tudo, refaz a partir do molde da outra, depois faz as ligações, liga uma lado do outro. Então aqui está mostrando a reação, por exemplo, de hidrólise de uma proteína. A ligação peptídica, está aqui a quimotripsina, está vendo? Ela vem aqui, interage, ataca e hidrolisa a proteína. Então, quebra a proteína, vai formando polipeptídeo, vai formando oligopeptídeo, vai quebrando os peptídeos. Quais são os modelos, então, usados para explicar a catálise, explicar a atividade catalítica? Não são modelos que explicam a regulação, isso não tem nada a ver com regulação, mas como é que
Já que tem a catálise, como então vamos explicar essas propriedades das enzimas? Ela tem, consegue reconhecer moléculas, então ela tem uma certa especificidade, e ela ainda pode ser enganada. Como assim? Se você colocar naquela... Você tem uma enzima, por exemplo, você tem uma enzima que oxida, que transforma etanol em etanol. É o primeiro passo da metabolização dos álcoois, a álcool desidrogenase. Então, etanol, etanol. A álcool desidrogenase é uma enzima cujo nome diz, ela é específica para álcoois. Só que ela não é capaz de reconhecer muito bem, quer dizer, ela não é exclusiva para um tipo de álcool. Ela reconhece todos os álcoois. Ela pode ter preferência para um determinado tipo de álcool. Ou seja, ela vai ligar-se com maior afinidade a um determinado tipo de álcool. Mas ela liga-se aos outros álcoois, porque o ponto de identificação dela está na hidroxila, no grupo funcional, álcool. Aí, você tem a enzima álcool desidrogenase, ela se liga com maior facilidade com etanol. Por que etanol? Etanol é o álcool que nós lidamos mais com ele. Os alimentos fermentam e geram etanol em grande quantidade. E em menor quantidade, gera butanol, que é o álcool de 4 carbonos, e outros. O metanol quase não gera. Mas, se você colocar etanol e metanol, etanol tem 2 carbonos, metanol tem 1 carbono. Se você colocar os dois presentes na enzima, álcool desidrogenase, tanto um quanto o outro vão se ligar à enzima. Às vezes, você pode, por exemplo, dar uma ligeira modificada no etanol e ele ligar-se à enzima e não reagir. Você dá uma modificada no grupamento álcool, uma pequena modificação, só para enganar a enzima. Então, a enzima ela pode ser enganada, ou seja, se a substância for muito parecida com o substrato ao qual ela vai catalisar a reação, ele pode interagir, ele vai ocupar a enzima, vai ocupar o sítio catalítico dela, mas não vai causar a reação. Nós dizemos então que essa substância é uma substância inibidora. Então, no nosso caso, por exemplo, se você tem metanol e etanol, o metanol ele vai inibir, ele vai atrapalhar a reação de oxidação do etanol a etanol. Só que aí, o metanol, ele forma, quando ele é oxidado a ácido aldeído fórmico, a metanol ou formaldeído, formaldeído é muito mais tóxico que o acetaldeído ou etanol. Então, o que é pior? Quem é mais tóxico? Metanol ou etanol? O metanol. Se você ingerir metanol, o fígado vai te formar algo pior que o próprio metanol, que é o metanol, ou formaldeído. Então, como é que você vai impedir que o fígado transforme algo que já é ruim em algo pior ainda? Você vai impedir, você vai encher aquela pessoa de um substrato competitivo ao metanol. Quem é o substrato competitivo ao metanol? O etanol. Entenderam? Bom, a enzima reconhece ambos, metanol e etanol. Bem, aí a pessoa, por exemplo, ingeriu metanol. Foi lá no posto de gasolina lá e tomou metanol. Ingeriu metanol. Já me ingeriu algo que é tóxico, tá? A caveirinha sorrindo para ele. O fígado vai metabolizar aquele metanol em algo pior ainda, que é o aldeído, metanol. Então, o que a pessoa tem que fazer? Vou impedir que o fígado converta esse metanol em metanol. Então, eu tenho que
fornecer à enzima do fígado, a alfa-hidrogenase do fígado, um outro substrato. Esse outro substrato, a qual inclusive ela tem mais afinidade, é o etanol, que é o álcool comum. Então você vai lá e mete cachaça na criatura. Engole, toma aí cachaça. Para quê? O fígado, para a enzima ficar ocupada com o etanol e quase não metabolizar o metanol. Aí você salva a pessoa. Ela pode morrer depois de coma alcoólico por conta do etanol, mas não vai morrer por conta de intoxicação com metanol. Então, a enzima pode ser, ela tem especificidade e ela pode ser enganada. Então, como eu explicar isso? Criaram-se primeiramente um modelo mais óbvio, com analogia à fechadura. A chave e a fechadura. Lock and key. Lock é a fechadura, key é a chave. Neste modelo, que diz esse modelo? O substrato e enzimas são completamente complementares, tanto geometricamente quanto quimicamente. Repara só, os desenhos são complementares. Então ela se encaixa perfeitamente. Se aqui for positivo, aqui é negativo. Se aqui for polar, aqui também é. Se aqui for apolar, aqui também é. Ora, os dois então estão afastados e aí encaixam, formam um complexo, enzima substrato, em que eles se encaixam perfeitamente, amorosamente, sem conflito. Quando algo separado encaixa amorosamente, sem conflito, com a alma gêmea, aumenta ou diminui a estabilidade? Aumenta a estabilidade, né? Aumentar a energia, aumentar a estabilidade implica em diminuir a energia. Só que diz o gráfico de reação à energia, quando forma um complexo, aumenta ou diminui? Não. Naquele gráficozinho ali, G contra coordenada de reação, que é onde a reação vai passar. Está aqui o A mais B. Está aqui. Eles estão aqui, nesse nível de energia. Quando eles reagem, eles fazem isso. Opa. Ou eles fazem isso? Não, diminui a energia de ativação, mas a energia aumenta, não é? Você tem um aumento de energia. Né? Aqui, então, no estado, enzima substrato, estado de transição. Qual que é o que acontece realmente? O que acontece realmente é este aqui. É este que acontece. O que esse modelo prevê? Esse modelo prevê isto aqui. Então, o modelo está certo ou está errado? O modelo está errado. Ele explica corretamente a especificidade? Explica. Porque somente o substrato exatamente complementar ao sítio catalítico vai encaixar ali. Ele explica a possibilidade da enzima ser enganada por um inibidor semelhante ao substrato? Sim. Se eu botar algo muito parecido, ele encaixa, mas não reage. É tipo a chave mal feita ali no chaveiro. Ela entra no chaveiro e não sai. Ou se ela até pode sair, mas não gira o tambor. Às vezes ela entra e não sai. É aquela que destrói seu chaveiro, né? É a mesma coisa aqui. Você pode ter uma molécula aqui que liga aqui, liga a enzima e acabou. Não desliga mais. Inativou a enzima. Isso aí é um inativador. Mas,
Quando você pega, começa a analisar do ponto de vista energético, o modelo falha. Então, é um modelo incorreto. Então, é um modelo que está presente nos livros só de maneira didática. Não é um modelo correto. Modelo correto, verificado experimentalmente, foi que passou o teste experimental. É o modelo do encaixe induzido. Induced fit, em inglês, né? Está aqui. Encaixe induzido. No encaixe induzido, nem a enzima, nem o substrato estão na forma em que eles estarão quando fizerem o complexo de reação, complexo binário. Eles não estão. Eles estão na sua forma mais estável. À medida que eles aproximam e começam a interagir, um grupamento começa a interagir com o outro, vai interagir, aí começa a haver uma tensão, um aumento de energia. De novo, quem vai fornecer essa energia? O ambiente. Cuidado uma coisa, tem muitos livros de bioquímica que falam assim, são as interações entre o substrato e a enzima que fornecem a energia necessária para que haja a formação do complexo binário. Errado. São as interações do complexo da enzima e do substrato que estabilizam o complexo binário de maneira a reduzir a energia de ativação e aí aumentar a catálise, a fazer a catálise, aumentar a reação. Entenderam a diferença? Entenderam a diferença ou não? O que acontece aqui? Isso aqui, por exemplo, não catalisado. Isso aqui é o catalisado. Você tem essa diferença de energia aqui, ó. Você tem essa diferença de energia. O que dizem muitos livros? Que essa energia é dada pelas interações não moleculares, não covalentes, às vezes até covalentes, das múltiplas interações entre o substrato e a enzima. Isso conceitualmente é incorreto, porque as ligações não estão fornecendo energia, na verdade elas estão estabilizando, elas estão tirando a quantidade, essa diferença é a quantidade de energia retirada, estabilizada, não necessária para que o complexo forme. Então, as interações estão estabilizando, não estão fornecendo energia nenhuma, porque quem fornece energia é o ambiente. Na verdade, elas estão retirando, elas estão diminuindo a energia necessária, elas estão estabilizando. Tá? São coisas diferentes, são conceitos. Se você deixar passar, você interpreta de uma maneira errada. O outro está como dizendo como que se as interações da enzima e substrato estão fornecendo a energia necessária para ela ficar ligada. Não. Não está fornecendo energia nenhuma. Ela está retirando essa quantidade de energia necessária. Está diminuindo a quantidade de energia necessária por estabilização do complexo. Lembre, mais estável, menos energia. Quanto mais estável, menos energia. Óbvio que o complexo binário ele não pode ficar aqui, nesse poço. Se ele ficar aqui, ele está estável. Não vai reagir. Lembre de novo, quanto mais estável, menos reativo. Ok? Só que, se ficar reativo demais, instável demais, eu não consigo nem chegar aqui. É tão alta a energia necessária para chegar lá, que como é que vai tirar a energia? Só muito aleatoriamente, duas moléculas vão tirar a energia de um dado momento e vão conseguir chegar aqui, aí, pum, reage. Então, a reação acontece muito lentamente. Quando você diminui aquela energia necessária, é mais fácil as moléculas adquirirem essa energia do ambiente e chegar a esse estado tensionado e reagirem. Então, no encaixe induzido, as moléculas estão, tanto o substrato como a enzima, estão no seu estado de menor energia, mais estável. À medida que interagem entre si, elas aumentam a energia livre delas, aumentam a energia delas.
Só que a enzima vai fazer com que essa molécula fique num estado mais estável, ou seja, ela está estabilizada. Continua tensa, mas está mais estabilizada. Então, a energia de ativação menor. Tá? E aí, então, catalisa. Se a molécula for parecida e chegar nas mesmas condições que o substrato, ela também pode ligar a enzima e inibir a enzima da mesma maneira. Então, o modelo encaixe induzido, ele explica tanto a especificidade quanto a inibição e prevê corretamente a energia do estado de transição aqui, que é esse estado aqui, no ponto mais alto aqui de energia da curva de reação. Tá? Então, aqui um desenhozinho mostrando. Sem catalisador, seria como se você quisesse quebrar a barra. É difícil quebrar a barra. Aqui um encaixe induzido, a barra e aqui, digamos aqui, um torno, sei lá, que vai quebrar a barra. Ele tem exatamente a forma da barra, e aí liga e não acontece nada. Tá lá, encaixadinho, bonitinho. Aqui, você tem a barra, a enzima, que seria o torno. O que ele vai fazer? Ele vai começar a interagir, começa a tensionar a barra tensiona, mas aí é fácil tensioná-la porque tem esse apoio aqui dela, e aí depois, pá, quebrou. Você vai lá, vai forçando, coloca dentro lá do sistema que vai pressionando, aí ela vai dobrando, até que quebra. Mais fácil que você quebrar sem auxílio de nada. Então aqui está mostrando aqui a curva de energia, no caso do modelo encaixe induzido. Você, quando forma o complexo binário, cai num poço de potencial, poço de energia, que é exatamente aqui. Então, confortáveis, então, um ligadinho ao outro, confortavelmente, amorosamente ligado, menos energia. Aí, para reagir vai ter que desligar. Para desligar, vai ter que subir isso tudo de novo e reagir. Então, você piora a situação. Então, este modelo, ele explica dois eventos que acontecem na catálise, que é a especificidade e a inibição, mas erra grosseiramente na predição em prever o estado de energia da reação. Então, ele é incorreto. O correto é este aqui, é o encaixe induzido. Tá? Então, daqui a uns tempos, nós não falaremos mais nem do chave fechadura. A gente vai esquecer desse modelo para sempre. Como já esquecemos os outros modelos de síntese de ATP. Ninguém mais fala deles. Nós falamos já do modelo quimiosmótico e acabou. Ninguém mais discute os outros dois modelos que se discutia na década de 80 ainda. De 1980. Uma aplicação clínica das enzimas. A aplicação clínica é aqui, por exemplo, na detecção do infarto. Quanto tempo a pessoa infartou? Temos 3 enzimas diferentes. A enzima fosfocreatina sinase, a cardíaca, lactato deshidrogenase e a hidroxibutil desidrogenase. A hidroxibutil desidrogenase. Esta aqui é uma enzima de metabolização de corpos cetônicos, de lipídios. Esta aqui é a enzima de metabolização de glicose, de glicolítico, formação de lactato a partir do ácido pirúvico. E essa aqui é a fosfocreatina sinase, que forma a fosfocreatina. Forma e degrada a fosfocreatina. Quando você, então, tem um infarto, você tem uma lesão celular, as enzimas extravasam para o sangue. E elas extravasam segundo uma cinética. Então, a primeira enzima extravasa e tem uma atividade alta é a fosfocreatina sinase. Então, você repara aqui em dias. Você tem aqui, então, o infarto. Um dia depois você tem essa, enquanto as outras estão ainda crescendo. Quando você tem um máximo da lactato deshidrogenase, passaram 3 dias.
você tem o máximo da hidroxibutirato desidrogenase, ácido hidroxibutírico, ela já se passaram 4 dias. E assim ela vai... Essa aqui, repara que ela cai rapidamente, enquanto que as outras têm um tempo de vida maior no sangue. Você pode ver. Outra enzima, ação enzimática clínica, é detecção de HIV, agora também de Covid, né, dos vírus. Você tem aqui, por exemplo, HIV, o vírus HIV. Hoje em dia ninguém mais liga para HIV, né? Hã? O pessoal aí faz aquele pré-tratamento. Estou tomando aqueles coquetéis, fica tomando aquilo. Hã? Mas é um comprimidinho por dia que você toma. Hã? Você vai lá, pega um por mês. Tem que todo dia tomar religiosamente um comprimido. Mas aí não pode. Não fica com a imunidade baixa. Não, você pode ter efeitos colaterais, óbvio, né? Você está tomando uma droga. Aí a pessoa traz sem segurança, mas aí pega sífilis, hepatite B, hepatite C, hepatite D, hepatite E, gonorreia não, pode pegar gonorreia também, gonorreia, já falei sífilis, hepatite, pois é, herpes, não, fazer sexo sem proteção. Então você tem HIV aqui, o vírus HIV. O que acontece? Como é que vai detectar o vírus HIV? Esse é o teste de antígeno, eu acho que é teste da terceira geração ou quarta geração, se eu não me engano. Esse aqui é o teste que dá com 3 meses, de janela de 3 meses. Aí o que acontece? Você tem aqui, como é que vai fazer esse teste? Você prepara um anticorpo contra o vírus no coelho. Você injeta o vírus no coelho, o coelho então vai fazer anticorpo contra o vírus. Você isola esse anticorpo, vai lá, sangra o coelhinho, isola o anticorpo, pega esse anticorpo agora e injeta no cabrito. Coat ID, Reported Protein, ou seja, você tem aqui... Perdão. Você pega o anticorpo que foi formado pelo coelho e injeta no cabrito. Aí o cabrito vai formar um anticorpo contra um anticorpo. Você sangra o cabrito, isola o anticorpo e liga a esse anticorpo uma enzima. Horsardes. O que é Horsardes? Horsardes é um legume. É nabo. Peroxidase do nabo. Você liga aqui. Peroxidase é uma enzima que vai reagir com peróxidos. Peróxido de hidrogênio, água oxigenada, é um deles. Aí você formou então a quimera, uma proteína quimérica, que tem uma enzima grudada no anticorpo. Aí a pessoa vai lá, vai fazer o teste. Tirou o sangue, sangrou a pessoa. Aí tem aqueles disquinhos de poliestireno. Aí pega o sangue da pessoa, joga nos disquinhos. Se tiver vírus, o vírus vai grudar nos disquinhos, nos pocinhos. Você então joga o anticorpo de coelho, o anticorpo contra o vírus. É o primeiro reagente, você joga lá nos pocinhos. Se tiver vírus, o anticorpo vai reconhecer o vírus e vai grudar nele. Aí você tira o excesso, agora você joga o segundo reagente,
que é o anticorpo do cabrito, que é direcionado contra o anticorpo do coelho. Se tiver vírus, vai ter anticorpo do coelho, portanto, o anticorpo do cabrito vai ligar. Se o anticorpo do cabrito ligar, a enzima peroxidase vai estar ligada. Aí você lava, joga um reagente, em que, se der reação, um reagente que tem um peróxido e peróxido esse, que quando perder o grupo peróxido, ficará colorido. Aí você joga. Se ficar colorido, é porque tinha a enzima. Se tinha a enzima, é porque tinha o vírus. Está lá, positivo. Se não tiver cor, não tem vírus. Negativo. É claro que todo teste analítico é propício a falsos positivos, falsos negativos e interferência. Então, por isso mesmo, quando dá positivo, pede uma segunda coleta para fazer tudo de novo, para ter certeza. Como a atividade enzimática varia em função de eventos físicos e físico-químicos. Não é regulação. Chamar a atenção. Não é forma de regulação. Presta atenção aí. Primeiro, temperatura. A temperatura aumenta a velocidade das reações. Aumenta exponencialmente a velocidade das reações. Está aqui, ó. A velocidade, ó, obedece essa equaçãozinha aqui. Onde T é temperatura, E é energia de ativação, R é a constante dos gases, A é uma constante. Então, só que, num dado momento, você pode reparar o que acontece aqui com a velocidade, ela começa a cair. Por que será? Por que será? O que acontece com as proteínas em temperaturas elevadas? Desnatura. Exatamente. Então, nesse ponto aqui está acontecendo a desnaturação. Por que é que nós temos febre, então? Nós temos febre por dois motivos. Para acelerar as reações do nosso corpo, acelerar a resposta imunológica. O segundo, para desnaturar as proteínas e matar o agente invasor. Hã? Não, são bactérias. Né? Aí as bactérias, elas têm... Não, mas veja bem, quando você tem febre, qual é o objetivo do sistema? Aumentar a resposta do sistema imunológico, aumentar as velocidades. Mas também aumentaria a velocidade da bactéria. Só que as bactérias têm faixa de temperatura em que elas toleram. Então, aumentando a temperatura, elas podem tolerar, podem sobreviver, mas elas podem ter a seu aparato de multiplicação, sua capacidade multiplicativa reduzida, ou seja, elas param de crescer, porque está muito quente. Elas param de crescer. E aí o sistema imunológico tem tempo para matá-las. E você também tomar seu antibiótico para ajudar a matar mais ainda. Você só deve tomar analgésico se a sua temperatura estiver muito elevada. Aí, se estiver muito elevado, você começa a ter problemas. O remédio é mais deletério que o próprio problema em si. Você tem uma temperatura muito elevada, você começa a desnaturar a proteína das tuas células. Você começa a ter confusão mental, seu cérebro já não começa a funcionar direito. Aí você tem problema. Aí você abaixa. Mas se não fosse aquela febrezinha de 37, 38, deixa lá com febre. pH. Da mesma maneira, a enzima ela tem um pH ótimo de ação. A enzima digestiva, a pepsina. A pepsina ela age no estômago. pH do estômago. 1, 2. Então a sua pH ótimo é ali nessa região. Já a quimotripsina, ela trabalha no intestino. pH do intestino é 7.
Então, o pH ótimo dela, 7. Isso é interessante, principalmente nas proteínas digestivas, nas proteases, que elas têm, normalmente todas elas trabalham, a maioria delas trabalham em pH ácido, exatamente para impedir que ela digira o próprio corpo, a própria célula. O pH da célula é 7. E aí, se ela escapar das vesículas onde elas estão acumuladas, elas não estarão na estrutura terciária adequada. Elas estarão um pouquinho desnaturadas, digamos assim. E aí elas não atacam com tanta veemência a célula, dá tempo da célula reagir e destruir a enzima antes que ela destrua a célula. Existe uma doença, que é a alfa-1, que é a doença da ausência do inibidor da alfa-1 antitripsina. Tripsina e colagenase e elastase são enzimas que trabalham no sistema conjuntivo. Quando você tem uma lesão desse sistema conjuntivo, a elastase e a colagenase, elas têm que ser ativadas, trabalhar e inativada. Então, nós produzimos o inibidor dessas enzimas, que ficam circulando no sangue. Porque elas são ativadas, ela tem que trabalhar e ser inativada, para que ela não se espalhe pelo corpo e saia digerindo o corpo. Então, tem uma doença genética que a pessoa não tem esse inibidor. E aí o que acontece? Essa enzima se espalha pelo corpo e vai atacar alguns órgãos. Ela ataca o pulmão, ela ataca o fígado. E aí, se for muito severa, a criança pode morrer. Ela pode morrer por edema pulmonar ou morre por cirrose hepática. Aqui mostrando, então, estabilidade enzimática em função da temperatura, em função do tempo. Então, até umas enzimas são mais estáveis, outras menos estáveis. Quanto maior a temperatura, menos estável ela vai ficando, então ela vai desnaturando ao longo do tempo, vai perdendo atividade. Obviamente que nossas enzimas têm uma grande estabilidade ao longo, na temperatura fisiológica. Mas, todas elas, com o passar do tempo, podem, eventualmente, perder a estrutura terciária ou quaternária dela, sofrer desnaturação, e aí o destino dela é ser destruída. Por isso que toda enzima, toda proteína tem um tempo de vida definido. Ela é marcada para morrer depois de um certo tempo. Se marcado morrer depois de um certo tempo é meio que aleatório, tá? Você tem a enzima, e tem uma enzima e tem uma enzima marcadora. A enzima marcadora vai assim, meio que aleatoriamente. Vai botando o marcador. Pá, 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 pá. Marcou, vem outra enzima reconhecer. Essa aqui está marcada para morrer. Vai lá e destrói a enzima. Tá? No nosso calendário, a aula de hoje pararia onde? Eu já falei bastante coisa. Regulação é a mesma enzima ou como é que está aí? Hã? Enzimas 1, enzimas 2. Enzimas 2. Então, a aula que vem eu continuo essa matéria. A aula que vem, então, é a regulação. Aí, deixa aí. Vamos sedimentar. Estudem para tirar dúvidas. Tchau. Aqui é a cena, aqui é a frequência. Leva isso para lá. Põe aqui.